Com dobradinha da Red Bull, dois abandonos da Ferrari, bandeira preta e laranja em uma reta que não mostrou ser o que a gente esperava dela, tivemos uma corrida morna no Azerbaijão. Esses e mais assuntos depois da vinheta. Fala, bicudos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje com o GP do Azerbaijão no Baku. E eu queria começar com um assunto polêmico já. Em uma corrida que a gente esperava safety car e acidentes, tivemos abandonos por motor e safety cars virtuais. Você, Murilo, chegou a mandar para mim até que achou a corrida de Mônaco mais emocionante que a de Baku. E eu queria te perguntar, será que a gente está ficando mal acostumado com esse 1 ano e meio de corridas intensas que a gente teve na Fórmula 1? Nem digo, né, das boas corridas que nós temos tido em outros circuitos, mas é que Baku, ele já está aí há uns 6 anos na Fórmula 1 e a gente sabe que é onde o caos reina, né? Nós tivemos um acidente de trânsito entre o Vettel e o Hamilton, a gente já teve o bote triplo do Ricardo, a gente já teve o Max batendo no Ricardo, bandeira vermelha, um monte de safety car. E chegamos lá, né, com aquela expectativa de que ninguém sabia quem poderia vencer a corrida. E no final não teve nada. Dois safety car virtual meio xoxo, né? Todo mundo com o carro inteiro. Então eu fiquei assim. Mônaco, apesar de não permitir ultrapassagens, ainda tinha aquele negócio da chuva. Ninguém sabe se vai voltar a chover, se não vai. Teve o Schumacher partindo o carro em dois. Então eu fiquei decepcionado. Queria mais. Eu concordo com você. Acho que grande parte do momento do que aconteceu e das decepções que a gente tem na corrida vem porque a Ferrari tá com problema de confiabilidade, né? E isso foi uma coisa que a gente comentou na nossa prévia de quinta, mas erramos no motivo, né? Eu achei que a gente ia ter corridas onde os motores Ferraris iam despontar bastante, iam mostrar muito desempenho por ser uma pista de muito motor, por mais seja de rua. Só que a gente teve totalmente o oposto, né? Motores que estão mostrando falta de confiança, onde a gente teve 4 abandonos e até o momento somente um foi de hidráulico, que foi o do Sainz, né? A sua opinião aí, o que você está achando dessa surpresa que os motores Ferrari estão trazendo para a nossa corrida? Não, então, uma tristeza, porque na verdade o campeonato não é nem a corrida de Baku, né? O campeonato desse ano ele tá pautado nesse duelo Leclerc-Verstappen. Por mais que a gente goste de ver o Pérez fazendo uma graça, né? Mas a gente sabe que isso tem data de validade. O campeonato é entre o Verstappen e o Leclerc. E já é a segunda corrida, assim, em três, né? Nós tivemos na Espanha uma vitória que estava na mão dele e que o motor abriu o bico, ele abandonou. Dessa vez, a vitória não estava na mão dele, mas podia acontecer muita coisa. Eles estavam vindo em duas estratégias diferentes, então a gente estava curioso para ver o que ia acontecer. E de novo, o Leclerc zera, o Verstappen mete logo 25 pontos em cima dele, né? Ainda puxa o Pérez, porque o Pérez passa o Leclerc no campeonato. Então, a decepção ficou não apenas pelo que aconteceu com as duas Ferraris, né? Porque, inclusive, na minha opinião, o Carlos Sainz já vinha decepcionando quando ele abandonou, já tinha ficado muito longe do pelotão da frente. Mas talvez a gente já tá vendo um campeonato que tá caindo no colo do Verstappen, já tá abrindo muito e foi o que você falou. A gente não sabe se a Ferrari completa a próxima corrida de novo, entendeu? Não na próxima, não digo porque acabou de acontecer, mas, poxa, em 3 corridas, 2 problemas, justo com o Leclerc. Então foi um balde de água fria nas expectativas que eu tinha para a corrida e para o campeonato. Concordo com você. A Ferrari nesse ponto aí tá decepcionando. A gente achou que eles iam ser a Mercedes do ano passado, né, dando trabalho para a Red Bull. No início do ano eu achei mesmo que ia dar mais trabalho do que o ano passado. A Ferrari parecia estar muito na frente, né, em desempenho, principalmente por causa de motor. Todos os carros que têm motor Ferrari no início do ano estavam mostrando desempenhos muito melhores. Mas hoje a gente está numa situação que está totalmente oposta, né? Depois de 8 corridas, a gente tem um Verstappen muitos pontos na frente, 34 pontos na frente. É muita É muita coisa. coisa. É mais do que uma vitória com volta rápida com outro zerando, que é uma situação que já começa a ficar um pouco mais complicada para a Ferrari voltar, visto que eles ainda têm problemas mecânicos aí para resolver, né? Não fica só na pista, né?
tempo todo que o Leclerc estiver lá, acho, pisando, ele vai estar com. Será que o motor vai estar na cabeça pensando, né? Será que o motor vai aguentar eu ir para cima? Será que eu vou conseguir puxar? Difícil de saber. Mas isso tudo é extra, né? Vamos para a corrida em si, começando pela largada. A gente tem as duas Red Bulls largando muito bem. O Verstappen, na minha opinião, não passa ali o Leclerc porque ele estava em terceiro, né? Mas ele tinha velocidade, mas teve que tirar o pé, visto que a curva é muito rápida, chegou muito rápida, ali ele não teve onde colocar o carro. E um Sainz largando mais ou menos. E um Leclerc que já frita logo na primeira curva e já começa a trazer caos para essa corrida. Com tudo isso que aconteceu, você acha que a largada pelo menos trouxe a emoção que a gente espera? Logo na volta de apresentação, teve o rádio pro Pérez, da Red Bull, falando para ele largar com os cotovelos abertos, né? Pra ele largar para travar o Leclerc. E ele faz isso muito bem. Eu fiquei muito animado com a largada do Sérgio Pérez, porque ele não só traciona e pula bem na largada, mas ele caprichosamente se posiciona de uma forma para não deixar o Verstappen atacar, porque como foi que você falou, o Verstappen ele também pula muito bem, e conhecendo o Verstappen como a gente conhece, se o Pérez não fecha a porta dele ali não, ele ia se jogar em cima do Leclerc. É mesmo. E capaz até de acabar a corrida ali, porque ele estava com vontade. Mas como o Pérez vem pro meio e já dá uma prensa no Leclerc, já toma antes da freada, o Pérez já tinha deixado claro que ele vinha para a ponta. O que é interessante, que é uma coisa que vale a pena discutir, é o seguinte, na última largada em Baku também aconteceu isso, que no caso foi entre o Pérez, que estava em primeiro colocado, e o Hamilton, que era o segundo, na relargada após a bandeira vermelha do ano passado. E o Hamilton, em segundo, também larga melhor do que o Pérez, também assume a ponta, só que ele vaza a curva, né? Porque ele erra o botão, acaba não freando. Me parece que a pole position em Baku ela é meio traiçoeira. Quem larga em segundo pula melhor, aí tem grande chance, porque como é muito curto a distância, quem larga em segundo tem grande chance de assumir a ponta. Foi o que o Pérez fez, mas assim, mérito total do Pérez, que largou bem e fez duas voltas muito boas, já abriu distância, não deu chance do Leclerc usar o DRS no começo da corrida. Na verdade, no início da corrida, eu achei que até tava vendo um replay do ano passado, vendo o Leclerc fritando o pneu direito, muito parecido com o que o Hamilton fez ano passado, né? Eu falei, nossa, mas. Só que ele tava lá de fora, né? Ele não tava lá A única dentro. questão foi essa, mas eu falei, gente, de novo isso? O Pérez gosta de. Acho que esse cotovelo dele é tão grande que ele vai lá dar uma cutucada, né? Caramba! Não, mandou bem o Pérez. Gostei da largada do Pérez. Né? E assim, quando ele largou e passou e colocou o Leclerc entre ele e o Verstappen, eu fiquei animado, que eu falei, será que esse mexicano vai ganhar outra e vai embolar o campeonato de vez? Imagina se terminasse daquele jeito. Mas não foi o que aconteceu. Então, desculpa, foi só um... Não sei porque eu falei isso. Não, mas isso levou para as primeiras voltas com um pouco de emoção, né? Como você falou, o Pérez abriu uma distância bem legal, muito rápido. Do Leclerc, Sim. já acho que com 6 ou 7 curvas ele já estava 1 segundo na frente do Leclerc, já estava bem tranquilo até em relação para o risco de ter o DRS no Leclerc, e o Verstappen ficou atrás ali do Leclerc, buzinando, tentando colocar o carro de lado, tentando achar um espaço para passar. E, na minha opinião, foi no momento onde o Sainz mostrou o que é ser um bom segundo piloto. Porque toda vez que o Verstappen tentava fazer um movimento, o Sainz estava lá para cutucar e falar: se você errar esse movimento ou se você não se der bem nele, eu vou tomar essa posição. Fazendo o Verstappen ser muito mais conservador, não tentar arriscar coisas muito malucas, porque se ele perdesse ali, ele perdia mais do que a chance de passar. Mas ele poderia perder uma ou mais posições ali, né? Visto como o Sainz estava posicionando. E o mérito do Leclerc também, porque quando você vinha acompanhando a cronometragem, ele sabia naquele começo, final do segundo setor, começo do terceiro, que é onde você vai entrar na reta, Sim. ele sabia deixar uma distância de mais ou menos 8 décimos, por mais que a Red Bull seja boa de reta, não era suficiente pro Verstappen tentar um mergulho. Não, na verdade o Leclerc, na minha opinião, foi uma judiação que aconteceu, porque eu acho que ele pilotou muito, né, o fim de semana. A volta de classificação dele foi maravilhosa, ele meteu 3 décimos em cima do Pérez e fez uma primeira perna de corrida muito interessante. O Sainz, né, logo
logo depois disso, os três ponteiros já começam a abrir um pouco do Carlos Sainz. Não sei se era falta de ritmo ou se já era o carro dando a entender que não ia completar a corrida, como de fato não completou, né? É, o. Como só voltando no ponto ali da entrada, acho que observando na filmagem você via que o Leclerc entrava muito bem na curva 15 ali, que é a curva para a entrada da reta, que não é reta, né, de 2 km. E o Verstappen não entrava tão bem. Então, logo na entrada da curva, a distância aumentava entre eles. Por mais que o Verstappen na freada tivesse 8 décimos, mais ou menos, vira e mexe, o Leclerc conseguia abrir 1,1 segundo, o que já ajudava ele a proteger. Pode ser uso de bateria, mas no visual ali parecia que ele estava entrando muito bem na curva e o carro estava muito bem ajustado para aquela curva. E pode ser também, por mais que tenhamos um regulamento voltado para a questão do efeito solo, a aerodinâmica ainda interfere e gera uma turbulência. O Verstappen estava muito próximo Estava dele, muito né? próximo, sim. O Leclerc já estava mais de cara para o vento, então é difícil seguir o carro da frente tão próximo. Na verdade, eu admiro como o Verstappen consegue andar tão engatado nos outros, porque o Verstappen estava a fim de passar o Leclerc. É muita confiança nos quem tá na frente, né? Que não vai errar, que não vai fazer uma freada um pouco diferente do que ele tá esperando. Porque qualquer coisinha dessa vai acabar com os dois carros, provavelmente. E nesse tudo, né, o Verstappen demorou acho que 5 ou 6 voltas para conseguir abrir o DRS, né? Depois da largada. Então 4 depois que libera o DRS aí. Então mostra aí como o Leclerc estava Sim. sabendo administrar muito bem, como você falou, essa posição. Seja no uso de E bateria, seja mesmo em com o outros pontos. DRS aberto, né, e desta vez o DRS do Verstappen estava efetivamente aberto, já deu problema no treino livre, eles arrumaram. Mesmo com o DRS aberto, ele não conseguiu em nenhum Não. momento esboçar um ataque, né? Mérito, eu acho, do Leclerc de entrar bem ali naquela reta e depois, né, desse primeiro momento tenso, ele começa a se aproximar do Pérez também. Então, tinha uma expectativa muito grande pelo que o Leclerc ia fazer nessa corrida. Né? Ele já vinha da pole, então não era para ser uma vitória tão fácil da Red Bull. Foi o destino que quis Foi. assim, porque o Leclerc podia sim prometer alguma coisa. Foi bem isso. Foi um destino aí mesmo. Aí, depois de tudo isso, né, como você estava comentando, o Sainz vai lá e tem um problema. O áudio de dentro do carro é horrível de ouvir, né? Parece metal batendo com metal. É algo bem incômodo de ouvir, principalmente para o engenheiro. E Eu acho que é mais pro Sainz, pro mas Sainz tudo com bem. certeza mais. Imagino para quem também com o Binotto ali que já falar, ah, não, de novo não. Mas como você falou, ele já estava nesse momento a uns 4 segundos e meio do pelotão da frente, sendo que o último aí na linha era o Verstappen. E eu não sei, eu não acho que tenha sido o problema já inicial referente aí ao problema hidráulico que ele teve, né, que depois foi divulgado. Mas eu acho que ele estava sem ritmo. Na classificação, novamente o Leclerc está tirando o suco do carro e aquela última volta mostrou que ele tinha meio segundo ainda na frente do Sainz na corrida, né, na volta rápida e tirando o que pode. Eu acho que foi esse ritmo que o Sainz não teve na corrida também. Ele ficou aí, se você considerar mais ou menos nona volta, 4 segundos e meio, é mais ou menos o que você vai perder. Lógico que não é uma reta, não é linear isso, mas ele já estava aí bastante tempo atrás, não estava conseguindo acompanhar o pelotão da frente. Acho que a cabeça dele está realmente mexida, né? Se você considerar as 5 últimas corridas, 4 para ele são corridas para esquecer. Só a única que vale a pena lembrar é Mônaco. Mas tirando tudo isso, ele causa o nosso primeiro safety car, só que virtual, né? E aí começa a bagunça de pit stop. A Red Bull tenta fazer uma jogadinha falando que vai entrar. A Ferrari fala, não importa com a sua jogada, vai lá e coloca o Leclerc para dentro, tira ele de trás do vento ali, da aerodinâmica ruim, né, que vem do carro do Pérez, tira ele da pressão do Verstappen, põe um pneu novo para ele e põe para correr. Junto com ele, a gente tem 11 pilotos que acham que ali é um momento bom para parar. Todo mundo coloca pneu duro. Todo mundo sabendo que é um risco, porque a gente estava na volta 9 de 51, ou seja, a gente tinha 42 voltas ainda pela frente. E a corrida muda completamente a partir daí. O que você achou dessa mudança de estratégia? Você acha que é correto eles pararem ali? Você acha que foi uma boa ideia ou você acha que foi um risco muito grande se a gente não tivesse mais nada pela frente?
Não, então, é que depois que termina, a gente consegue ver o que deu certo e o que deu errado. Na hora, eu achei que era melhor fazer o que a Red Bull fez, porque a gente já vinha esperando que Baku é uma terra de caos, de confusão, e aquele primeiro safety car era um primeiro safety car de... ia ter safety car de verdade, ia ter bandeira vermelha, e tá tudo nessa expectativa. Então, eu achei que era prematuro. Quando você vê a corrida de agora de cabo a rabo e como ela terminou, e nós não tivemos todas aquelas surpresas que a gente esperava, era uma ótima estratégia aproveitar e fazer as paradas nas janelas do Virtual Safety Car, que foi o que grande parte do grid fez. O que eu quero, que eu acho interessante, é que o Leclerc para na hora que ele está mais se aproximando do Pérez, né? Ele tava já, o Pérez ele dá uma esticada muito boa no começo e depois ele começa a perder ritmo, ele chega a abrir 2.7, 2.6 e quando já para, quando o Leclerc entra no box, já está ali na casa dos dois. O que primeiro que me surpreende porque o Leclerc fez uma volta mágica na classificação. Então você fala, pô, o cara tá provavelmente com setup para fazer uma hot lap, né? Ele vem para fazer, tá gastando mais pneu do que devia. Mas não, o Leclerc ele tinha bom ritmo de corrida. Você percebe que a diferença de ritmo entre o Verstappen e o Pérez na corrida mostra que aquela diferença na classificação não era tão real. Parece que o carro do Pérez estava comendo mais pneu do que devia. O engraçado é que o Então, Pérez. a Opa, vai estratégia. lá. Não, pode. Que você vai falar que o Pérez é o especialista em É, economia, o né? Pérez é um especialista em economia, né? Sempre a gente vê ele como um cara que vai levar os pneus mais longe do que os pneus conseguem ir. E nesse caso foi E não totalmente foi o que contrário, né? aconteceu. Então, quando você vê. E aí o Leclerc para e já tá com um bom ritmo. Ele ainda ia acertar na estratégia. E ele teve a sorte, que foi o que você falou: onze companheiros de grid pararam também. Então ele já voltou em terceiro, né? Sim. Já voltou em terceiro e já voltou com um pneu duro. Era interessante. Eu ia dar certo, cara. Na minha opinião, ia dar certo, sim. É, Vamos lá, que horas que as Red Bulls iam parar sabendo que o Leclerc estava na pista? E depois, né, ainda teríamos o segundo safety car. Então, se você ver a corrida completa, a estratégia do Leclerc parar ali, ela estava muito bem encaminhada. Tava, eu realmente achei que a Red Bull tinha largado a corrida não colocando pelo menos um dos carros para dentro. Porque o. Tinham dois carros no páreo, né? Você pode testar uma coisa, ainda mais numa situação de safety car dessa. Testa, vamos, né? Se der certo, pelo menos um leva. É, eu concordo com você. Na hora que eu vi o Leclerc entrando, eu falei, é muito cedo, não acho que vai dar certo. Eu acho que pode ser um risco muito grande, visto que a gente tem os coringas aí para sempre causar um acidente, um novo safety car, ou até uma bandeira vermelha. Mas depois de duas, três voltas, eu vi ele se aproximando rapidamente do fim do safety car virtual. Ele conseguiu, estava tirando meio a um segundo aí por volta. E já no medo, mas um pouco tarde, que o Leclerc parou na volta 9, o Pérez foi parar na 17, a Red Bull coloca o Pérez para dentro e para fazer uma proteção até, porque ele estava perdendo muito ritmo, né? E isso ficou claro na hora que a equipe falou para o Pérez não brigar por uma posição com o Verstappen. E entra muito no que a gente discutiu no último vídeo, o vídeo de Mônaco, que eles vão precisar agora ter um gerenciamento de RH, um gerenciamento de pessoas muito bom ali. Mas, na minha opinião, não foi esse o caso. Não sei se você concorda comigo, mas uma volta depois que o Verstappen passa o Pérez, ele estava 3 segundos na frente do Pérez. O Pérez É. realmente ia segurar o Verstappen e poderia comprometer bastante a corrida do Verstappen. Você entendeu essa passada do Pérez como, você é um segundo piloto, ou você entendeu como vamos ver o que é melhor para a equipe e vamos seguir em frente, independente de quem é primeiro piloto e segundo? Não, eu não acho que foi uma troca de posição em pista para favorecer o Verstappen. Eu ouvi também, como você viu, uma questão de circunstância, porque primeiro que deixar os dois brigarem, eles estavam disputando com a Ferrari, né? Ainda tinha uma Ferrari viva Sim. na corrida. Deixar os dois brigando ali, por mais que o Verstappen ia demorar uma, duas voltas para passar, ia perder tempo. E uma pista de rua onde o muro está sempre próximo, talvez não valesse realmente a pena correr todo esse risco. E foi o que você falou, eles estavam com ritmos muito diferentes. Se fosse o contrário, agora que vai o tempero, né?
Se fosse o contrário, também seria correto mandar trocar, né? Mas aconteceria? Fariam isso? Não sei. Também não sei, viu? Eu acho que é Não difícil. Depois que sei. o Pérez está mostrando muito ritmo, mas só se tivesse, acho que essa diferença de ritmo tão grande de 3 Era segundos, muito estava grande a muito grande. O diferença. Pérez, como você mesmo falou, estava perdendo muito tempo já para a disputa Leclerc e Verstappen ali, antes da parada do Leclerc, a gente está falando aí de volta 8, Sim. 8 início da 9, e não deixar passar ia comprometer muito a corrida, talvez até dos dois. Então, vamos comprometer só uma e deixar É. passar. Se fosse o contrário, realmente eu não E sei, já cara. tava É difícil. difícil. É. Eu, Se fosse o contrário, aí o Jos Verstappen ia ter umas 5 picardíacas nos boxes, né? Que eu queria ver isso. Porque o Leclerc vinha assim numa estratégia boa, vinha assim andando rápido e a chance que eles tinham para garantir a ponta era o piloto mais rápido assumir e tentar abrir um pouquinho mais, que no caso era o Verstappen. Não sei se o Pérez estava com um setup um pouco mais agressivo para classificação, por isso até classificou na frente do Verstappen e acabou consumindo pneu. Não sei se foram as primeiras voltas da corrida que o Pérez passou o Leclerc e falou: Meu Deus, é minha chance, eu vou correr, e acabou gastando muito pneu. é, Só sei que o Pérez não teve o ritmo que a gente esperava dele em long run, né? sim. Num stint maior de pneu. Uma pena. Um bom ponto aí, só para colocar um parênteses para quem não conhece, né? Esses pneus da Pirelli eles têm uma característica que se você puxa dele muito cedo com ele frio, ele desgasta mais do que o normal. Então, o que ele está querendo dizer aí é que pode ter acontecido de o Pérez estar com essa emoção, tirar mais do que o pneu tem e ter um desgaste muito acima do que os outros dois, ou todo o pelotão para trás teve, e aí ficar numa situação onde ele ficou meio exposto. Indo para o próximo evento da corrida, né, um dos últimos, principalmente na disputa do pódio, é a quebra do motor do Leclerc. Né, uma cena horrível de ver. Fazia tempo que motor fumando daquele jeito era coisa que eu me lembro do início dos anos 2000, que acontecia final de 90, que era bem comum, né? Ah, tá fumando, a gente até falava esse termo na época. E esse momento, a Red Bull deve ter falado para os pilotos: ó, corrida é nossa, só vamos trazer o carro para casa, sem loucura, traz aí 1, 2, tá ótimo pra gente, vamos lá. E o ritmo dele cai mesmo, e cai bastante, bastante mesmo, né? A gente veio terminar no final da corrida com 20 segundos atrás do Verstappen. É É muito, né? muito. Mas o engenheiro, né, da Red Bull pede para que eles economizem e o Verstappen, num primeiro momento, ele não parece seguir a orientação. Que Né? Então situação é parece que o essa, né? Pérez é mais obediente. Tem essa também, né? Ele pede para diminuir o ritmo, que tá fazendo acho que um 47,5, vai para um 48. O Verstappen não gosta muito, o Pérez deve ter respeitado, né? Acabou de fechar o contrato, está com a coleira um pouco mais apertada. E faz. E aí depois a gente tem novamente, né, pro Verstappen, tira o pé um pouco, a gente já sabe o que acontece se você correr muito, lembra o que aconteceu ano passado. E o Verstappen fala: É, Cara, mas se eu tirar mais, meu pneu vai esfriar, vai ficar mais perigoso do que eu falar. Ele fala: Ah, não, tá certo, segue aí do jeito que tá. Então, continua no ritmo que você tá, que a gente tá feliz com isso. Uma situação, pra mim, inédita. Eu não lembro de é, um outro áudio que eu ouvi no mesmo estilo, assim. é a questão da concentração também que você leva em consideração, né? Você pedir isso, todo mundo lembra do Ayrton Senna em Mônaco, eu acho que é 88, que ele bate sozinho no túnel porque ele estava mais de um minuto na frente do segundo colocado e aí tirou muito o pé, relaxou demais e perdeu o carro. Acontece, ainda mais numa pista de rua que você não tem muito como deixar escapar. Se o Verstappen também tira muito o pé, e aquela tensão, né, aquela tensão que te faz acertar os Sim. pontos de freada, você começa a ficar relaxado demais, pode cometer um pequeno errinho naquela subida do castelo e jogar a corrida fora. Então eu concordo com o Verstappen também. Podemos limitar um pouco o giro do motor, diminuir uma coisinha ou outra, mas deixa o cara focado ali 100%, porque aquele é o ganha-pão dele e ele sabe fazer, entendeu? Sim, ele tava tranquilo, dava pra ver, ele não tava nem errando, não tava escapando, o carro tava na mão dele o tempo todo. Lógico, tem o risco, né? Ele não estava dirigindo, sabe, aquele overdrive, Não, dirigindo mais do que deve, subindo em zebra. Não, tava levando. Aqui o carro é bom, né? O tempo tá sim. lindo. Acho que no início do terceiro ou quarto vídeo a gente tava falando que, ó, tá ficando complicado pro Verstappen buscar, a distância tá boa, tá longe. Hoje a gente tá totalmente o oposto, né? É, É mudou. impressionante como mudou Mudou. rápido. Acho que tem que tirar só mérito. Tô chamando E o Russell aí de senhor consistência, né?
Mas eu acho que tem que tirar o chapéu também pro Verstappen. Se a gente olhar, ele tem 150 pontos em 8 corridas, sendo que dessas 8 ele abandonou 2. É quase como se ele tivesse ganho em todas as corridas, né? Tirando que ele ganhou. Só perdeu em Mônaco, né? Ele só perdeu em Mônaco, mas ele também. Ele ganhou no. A sprint da Emília-Romana, né? E tem os pontos também de primeira volta, de volta mais rápida, né? Mas a consistência dele é sensacional. No Bahrein ele saiu em segundo lugar. E na Austrália ele também abandonou quando ele estava em segundo lugar. Então mostra aí que o Verstappen tá no foco, tá no flow, né? Como alguns falam aí. Então tem que tirar o chapéu para ele esse ano. Tá muito bem e acho que isso está sendo representado nos pontos aí que ele tem. Ele só cometeu um erro lá na curva 4 de Barcelona, um erro raríssimo da gente ver Raríssimo. o Verstappen cometer, porque de resto, e sim, não tem o que falar da pilotagem do Não. Verstappen. E se o carro termina, ele só perdeu em Só Mônaco, perdeu, porque mano. se o carro termina, ele ganha. Todos eles estariam no pódio também, né? Nas que ele não terminou, quer dizer, ele tava disputando pódios, né? As que quebrou, se ele as que quebrou, ele pegaria pelo menos o segundo Não, lugar. o Russell tá mandando muito bem, né? Em todas as corridas até agora ele terminou entre os 5 primeiros. Não tô tirando o mérito dele, mas é que o Verstappen teve problemas de confiabilidade que não mostraram, mas 150 pontos em 8 corridas é muito ponto, gente. São equivalente a 6 vitórias. É muito ponto. E esses são os pontos principais aí da disputa pelo pódio. Vocês devem estar se perguntando por que a gente não falou nada de Russell e Hamilton, mas é porque a gente realmente. O Russell fez o básico e chegou em terceiro, deu sorte aí, lógico, fez uma excelente corrida, mostrou ritmo, uma boa classificação. Ele. Só que não mostrou nada, não teve quase nenhuma ultrapassagem. Se teve, eu realmente não lembro. E terminou em terceiro, mais porque as duas Ferraris abandonaram do que por mérito dele. Então a gente até procurou alguma coisa aqui para falar para vocês, mas não achou nada muito bom. E para falar do resto dos pontos principais, vamos ter o vídeo de gostamos e não gostamos e os patos da rodada amanhã. Tchau!